Pensem só por um instante, lasers, computadores, o GPS, basicamente toda a nossa tecnologia moderna se baseia numa única teoria, a teoria quântica. Mas e se a história de como ela nasceu, aquela que todo mundo aprende na escola, não for bem a verdade? E se for, na verdade, uma grande invenção? Pois é, para descobrir o que realmente aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, a um momento que, sem muito alarde, acabou mudando o rumo da ciência para sempre. A história que nos contam é sempre tão certinha, não é? Primeiro, surge uma crise enorme. Depois, aparece um gênio solitário com uma ideia brilhante. E pronto, nasce uma revolução. É uma narrativa perfeita, limpa. Talvez perfeita demais. E era exatamente isso que o físico e historiador Martin J. Klein pensava. Em 1961, ele descreveu essa história como historicamente imprecisa, acrítica e bastante enganosa. O trabalho dele foi quase como o de um detetive, sabe? Revelando uma trama muito mais bagunçada e, honestamente, muito mais humana por trás de tudo. O que o Klein fez foi basicamente reabrir um caso arquivado. Ele mergulhou nas provas, os cadernos do Planck, as cartas que ele trocava, o clima científico da época. Ele estava caçando pistas, tentando montar o quebra-cabeça do que realmente se passou naquele ano de 1900. E a investigação toda do Klein pode ser resumida em duas pistas principais, duas perguntas-chave. Se a gente seguir essas pistas, podemos finalmente desvendar o mistério de como a ideia do quantum realmente surgiu. Vamos começar pela primeira pista, que nos leva direto ao coração do mito, a tal da catástrofe do ultravioleta. A história diz que foi essa crise que obrigou Planck a agir. Mas olha só que reviravolta. A pesquisa do Klein revelou algo chocante. Em 1900, ninguém falava em catástrofe do ultravioleta. Simplesmente não existia essa crise. O próprio termo só foi inventado mais de uma década depois, em 1911. Ou seja, o problema central que teria motivado Planck nem era um problema conhecido na época. E essa revelação muda completamente o jogo. Não acham? Se não havia um incêndio para apagar, por que o Planck estava mexendo com fogo? De repente, as motivações dele se tornam um mistério muito mais profundo e pessoal. É aqui que entra a nossa segunda pista, e ela não tem a ver com uma grande crise na física, mas sim com uma rivalidade intelectual, a relação complicada entre Max Planck e o genial, mas controverso, Ludwig Boltzmann. O Planck era um cara da velha guarda. Para ele, as leis da física eram absolutas, imutáveis. Ele simplesmente odiava a ideia do Boltzmann de que as leis da termodinâmica eram, no fundo, uma questão de probabilidade, como um grande jogo de dados cósmico. Só que aí, em outubro de 1900, chegaram novos dados experimentais. E eles eram claros. A teoria do próprio Planck estava errada. Ponto final. Dá para sentir a angústia nas palavras do próprio Planck? Imagina o trabalho da sua vida inteira desmoronando na sua frente. Ele estava num beco sem saída, intelectualmente falando, e foi forçado a pensar no impensável. E aí vem a grande ironia da história. Para salvar a sua teoria, para encontrar um significado físico real para os novos dados, Planck teve que engolir o orgulho e recorrer justamente aos métodos do seu grande rival, Boltzmann. Era a única saída. E foi nesse momento que a mágica aconteceu. O nascimento da física quântica não foi um lampejo de gênio, mas sim um ato de puro desespero. Para que as contas do Boltzmann fechassem, Planck teve que fazer uma suposição muito bizarra. Ele fingiu que a energia não fluía continuamente, mas que vinha em pequenos pacotes, em quanta. Naquele momento, ele nem acreditava que isso fosse real. Era só um truque matemático para chegar na resposta certa. Então, ele tinha acabado de tropeçar numa das ideias mais revolucionárias da história. O mundo da física deve ter vindo abaixo, certo? Errado. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor. Durante 5 longos anos, a ideia que custou tanto a Planck ficou ali, esquecida. Todo mundo concordava que a fórmula dele funcionava perfeitamente, mas a ideia maluca por trás dela, a dos pacotes de energia, foi tratada como uma simples curiosidade matemática. Mas porquê? Bem, por um lado, a física no início do século XX era uma loucura. Os cientistas estavam descobrindo coisas incríveis o tempo todo. Raios misteriosos que atravessavam paredes, elementos que brilhavam no escuro, partículas minúsculas de eletricidade. No meio de tantas descobertas bombásticas e concretas,
A ideia abstrata do Planck simplesmente se perdeu. O segundo motivo era pura política científica. Ao usar as ideias de Boltzmann, Planck, sem querer, escolheu um lado numa guerra intelectual. A teoria de que a matéria era feita de átomos estava sendo duramente atacada por um grupo influente, os energeticistas, que achavam que átomos eram pura ficção. O trabalho de Planck acabou sendo contaminado por essa briga. O truque matemático de Planck estava prestes a virar só uma nota de rodapé na história. Mas aí, em 1905, um jovem funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça, pegou aquele trabalho esquecido e viu algo que ninguém mais tinha visto. Ele não viu um truque, mas um segredo fundamental do universo. E esse jovem, claro, era Albert Einstein. Enquanto todo o resto do mundo via uma conveniência matemática, um artifício, Einstein viu uma realidade física profunda. Ele entendeu o terremoto que as ideias de Planck, mesmo as que o próprio Planck não levava a sério, poderiam causar. Einstein deu o passo corajoso que Planck não se atreveu a dar. Ele pensou, e se esses pacotes de energia não forem só um truque de cálculo? E se a própria luz for feita desses pacotes? Com essa ideia radical, ele conseguiu explicar um mistério da época, o efeito fotoelétrico. E de repente, o truque de Planck não era mais um truque, era real. Nas palavras do próprio Einstein, foi como se o chão tivesse sido retirado debaixo dos nossos pés. O ato de desespero de Planck, depois que Einstein o levou a sério, literalmente abalou as fundações da física. E essa é a grande lição aqui. A ciência de verdade raramente é uma linha reta. Não é um gênio solitário tendo uma epifania. O nascimento da física quântica foi confuso, foi humano, foi acidental. Nasceu do desespero, da rivalidade e de um truque relutante que ficou ignorado por anos, até alguém perceber o seu verdadeiro poder. Isso nos faz pensar, não é verdade? A história de Planck mostra como as narrativas mais importantes da ciência são muitas vezes simplificadas até demais. E nos leva a perguntar: que outras histórias certinhas que aprendemos podem estar, na verdade, escondendo uma verdade muito mais bagunçada, mais humana e, por isso mesmo, muito mais fascinante?